Bom, hoje nós vamos resolver a prova 1. Nós vamos fazer esta prova aqui neste vídeo na sequência. Então vamos lá. Vamos resolver a questão 1. Usando o método das equações diferenciais de equilíbrio, esboce os diagramas de esforços internos e determine as reações de apoio para esta viga isoestática. É similar a tudo que fizemos nos outros vídeos. Note que até inclui as reações. Então nós vamos usar o método das equações diferenciais de equilíbrio, esboçar os diagramas de esforços internos e determinar as reações de apoio para essa viga isostática. É o que a gente tem feito no vídeo, se eu não me engano, 2.2, 2.4 e 2.6. Então não tem algo de novo assim. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar nossa convenção de sinais. Ela será importante para determinarmos as reações nos engastes. E note que não temos nenhuma carga fora do sentido transversal. Desta forma, temos uma viga. Portanto, devemos usar a equação que associa carregamento transversal ao momento fletor. Observe que se não houvesse as rótulas, teríamos um problema peristático. Aí não seria possível resolver com as equações que por enquanto temos. Mas tendo as rótulas, satisfazemos as condições que teremos. Note que não temos, por exemplo, nenhuma força de reação no domínio. Isso é, a gente não tem um pino, sei lá, embaixo da rótula, a gente não tem a gente não tem um rolete embaixo da rótula, a gente não tem esse tipo de coisa. Então a gente pode pensar que a gente só vai ter duas incógnitas que seriam as constantes de integração. E é importante você ter uma noção geral do processo, porque isso pode possibilitar a correção de erros logo em cada passo do método, assim evitando perdas de tempo com retificações de valores ou de condições. E aí você tem que fazer todo o algebrismo de volta. É isso que eu quero dizer. A equação do carregamento é determinada de tal forma que temos primeiramente uma reta crescente que cresce com o coeficiente Q0 sobre parênteses L sobre 4. Então, note que eu não estou falando Q0 sobre L vezes 4. É Q0 sobre L sobre 4. E aí você percebe que esse 4 ele vai subir. Ele vai subir e vai ficar do lado do Q0. A dica que eu dou é sempre avaliar o coeficiente angular da reta, isso facilita na montagem. Posteriormente, notemos que o carregamento se torna uma constante. Desta forma, devemos subtrair o crescimento da reta a partir de L sobre 4. Em outras palavras, vamos impedir que o termo em vermelho faça com que Qx continue crescendo após L sobre 4. E nós fazemos isso somando o termo em amarelo. Desta forma, obtemos uma constante. Em 3L sobre 4, queremos que o termo, entre aspas, caia, de tal forma a provocar um decrescimento do carregamento. Então, somamos o termo em verde, que a partir da constante Q0 fará com que seja gerada uma reta decrescente com coeficiente linear menos Q0 sobre parênteses L sobre 4. E aí, de novo, esse 4 vai subir. Integramos as equações utilizando as regras de integração. No caso, só utilizamos a primeira, que é bem similar à integração comum. Então eu não vou me delongar muito aqui, porque você até pode ver que é bem similar mesmo. É bem similar a um polinômio comum, não tem muita diferença. Mas só toma cuidado de não esquecer esse coeficiente linear relacionado a m mais 1 aqui. Tá? Bom, substituímos as condições de contorno. Essa parte é mais álgebra e você tem que tomar cuidado para não errar a conta. Minha dica é voltar e antes de fazer essa parte, ver o que você fez para ver se tem sentido. Que nem eu falei, você tem que entender o processo, você tem que entender o que está acontecendo. Como, por exemplo, se as condições de contorno estão satisfazendo o problema de vigas isostáticas. Se elas estão certas, você tem que ver o que você está colocando, se está certo ou se não está. A álgebra é geralmente trabalhosa e precisa de muita organização, então você tem que tomar cuidado. E você deve resolver o sistema linear e então aí sim encontrar C1 e C2. E assim nós encontramos as equações finais.
Eu não sei o que aconteceu, mas minha whiteboard bugou. Então acabei tendo que escrever na mão. Isso é uma foto do que eu escrevi na mão. E aí eu escrevi a função em partes na mão também. Bom, então agora nós vamos desenhar o diagrama do esforço cisalhante. Note que teremos uma parábola com concavidade positiva deslocada em 3/8 Q0L para baixo, indo de 0 até L sobre 4. Posteriormente, teremos uma reta. E note que se colocarmos L sobre 2 nela, teremos 0. É importante você botar isso aí, para você conseguir desenhar direito seu gráfico. E essa reta, ela vai até 3L sobre 4. E posteriormente, temos uma parábola para baixo, que começa a partir de 3L sobre 4, até que chegamos em L. Note que o gráfico do momento fletor envolve curvas cúbicas, então vamos desenhar ele agora. Como é um pouco complicado de pensar em curva cúbica, porque a curva cúbica, dependendo de como ela estiver montada, ela pode ter um formato um pouco diferente, eu vou me utilizar também do gráfico do esforço cisalhante, mantendo o respeito entre a relação da primeira derivada do momento fletor e o esforço cisalhante. Note que teremos uma função cúbica e sua derivada é negativa, como está no gráfico acima. Note então que ela fará uma curva descendo. Também que não temos variação de sinal na sua derivada, o que nos permite concluir que até chegar em zero, ela não tem máximos ou mínimos nela. Acho que ficou meio confuso. No caso de chegar em zero, eu estou falando no momento fletor chegar em zero. E aí a derivada, ela não chega em zero nesse intervalo que a gente está. E nós temos que ter zero, você tem que lembrar disso quando você estiver desenhando seu gráfico, porque nós temos que obedecer à condição de contorno, que no caso é uma rótula em L sobre 4. E a partir de L sobre 4, temos uma parábola com concavidade para cima. Note que do diagrama de esforço cisalhante, temos que obter que em L sobre 2 teremos um mínimo, pois a derivada do momento fletor será zero. Posteriormente, temos novamente uma cúbica. Note que, novamente, do gráfico do esforço cisalhante não teremos variações de sinais, sendo então o esforço positivo. Desta forma, temos esta curva crescente. E também traçamos, assim concluindo, o gráfico de esforços internos, porque então a gente desenhou o momento fletor e a gente desenhou o esforço cisalhante. E por fim, vamos encontrar as reações. Vamos encontrar para o engaste em A. Sendo A x igual a zero, temos que os termos dos esforços zeram, com exceção de suas constantes de integração. Eu vou cortar aqui na tela para ilustrar. Observe que temos apenas as constantes, portanto, nós temos as reações. Note que RYA está à esquerda da convenção. Então, para cima é positivo na convenção. No caso RYA, você vê que o valor é negativo. Então ele está para baixo. Agora vamos olhar MZA. MZA é positivo. Porém, note que na convenção à esquerda, positiva no sentido horário, o que implicaria que MZA está no sentido horário. Agora nós vamos para E. Note que E está à direita da convenção. RYE nos retorna um valor positivo. Na convenção, positivo é para baixo. Logo, RYE está para baixo. MZE também é positivo. Positivo à direita na convenção é no sentido anti-horário. Logo, MZE é no sentido anti-horário também. E aí, dessa forma, como a gente encontrou o diagrama, os esforços, as reações de apoio, no caso, e os diagramas de esforços internos, a gente acabou o exercício. Agora vamos resolver a questão 2. Note que a questão 2 não precisa ser resolvida pelo método das equações diferenciais. Podemos resolvê-la apenas interpretando os gráficos. Vamos ver. Vamos analisar os diagramas. Note que sabemos que esse salto é consequência da presença de RYB.
Note também que no fim da viga temos RYE, e este valor é correspondente à sua reação. Observe também que no diagrama de momento, os saltos são relativos à presença de M. Portanto, observe que podemos inferir qual gráfico é qual. O gráfico de momento sem nenhum salto é o gráfico correspondente a M igual a zero. O gráfico com queda é correspondente ao gráfico com M menor do que zero. O gráfico com ascensão brusca é correspondente a M maior que zero. Então agora, vamos analisar o valor de RYE e RYB. Veja que, como eu disse, são os valores relativos a estes pontos, na ordenada que vou marcar aqui no gráfico. Então observe que para cada caso, podemos ter os valores de RYB e RYE. Uma vez que sabemos como obter os valores, vamos analisar um DCL da viga. Note que aqui fiz a equação de momento em E e a somatória de forças verticais. Observe que sabendo M, RYB e RYE, podemos obter Q0. Se usarmos os gráficos com M igual a zero, podemos facilmente obter RYB e RYE. Desta forma, podemos apenas utilizar as equações de forças verticais. Observe que temos então RYB igual a 20 newtons e RYE igual a menos 40 newtons. Substituindo na expressão que envolve ambas, temos que o carregamento vale 12 newtons por metro. Desta forma, resolvemos o exercício. Agora nós vamos resolver a questão 3. Para os 4 problemas abaixo, define as condições de contorno e equação do carregamento externo e classifique entre hipo, iso ou hiperestático. Vamos analisar o primeiro problema. Note que temos duas condições de contorno em x igual a zero. Mz sendo zero, Vy sendo f. E note que ao longo da vida não temos restrições. Em x igual a L, temos o momento como sendo zero, e não sabemos a reação. Agora, vamos descrever o carregamento. Nosso carregamento pode ser analisado com a força RYC, que é gerada em virtude do apoio em C, com carregamento constante que inicia a partir de L sobre 2. Logo, podemos descrever a equação de carregamento desta forma. E agora, nós vamos analisar. Note que se integrarmos até obtermos a equação do momento em Z, teremos 3 incógnitas no total. 2 advindas da integração e uma advinda da reação em C, em si. Desta forma, temos 3 incógnitas e 3 condições de contorno. Então, temos uma viga isostática. Vamos analisar o segundo problema. Note que simplesmente, ao longo do eixo, nós não encontramos condições de contorno. Os dois lados estão engastados e note que MXB faz parte do carregamento. Então vamos descrever o carregamento. Nosso carregamento pode ser analisado como um momento MXB que está em L sobre 4 e um carregamento constante que inicia a partir de L sobre 4 mais L sobre 2, que é igual a 3L sobre 4. E agora vamos analisar. Integrando uma vez para chegarmos em m de x, em função de x, o momento em x, note que teremos uma constante de integração. E como nós não temos condições de contorno, nós não conseguimos encontrar essa incógnita C1. Logo, temos um eixo hiperestático. Vamos analisar o terceiro problema. Note que temos duas condições de contorno em x igual a zero, n sendo zero, e n sendo zero. Na verdade, eu falei errado, né? Não é x igual a zero, é uma em x igual a zero e outra em x igual a L, que no caso a gente vai ter zero, n sendo zero em ambas. Vamos escrever o carregamento. Por enquanto, eu tenho apenas a equação em mente que depois a gente vai falar dela. Vamos analisar então. Note que se integrarmos até obtermos a equação da força normal na barra, teremos uma incógnita. No entanto, qual condição de contorno devemos usar? Nós temos duas condições de contorno, nós não podemos tomar uma decisão assim, escolher uma e ignorar a outra. Dessa forma, a gente acaba tendo duas condições de contorno e uma incógnita. E dessa forma, também, a gente tem uma viga hipoestática. Vamos analisar agora o quarto problema. Note que temos duas condições de contorno. Uma em x de meio de L, onde mz é zero, como a restrição da rótula indica, e m em L sendo menos m. Quando eu estou dizendo m, no caso é mz.
Acabei falando errado aqui, é mz de L sendo m, menos m. E nós não sabemos a reação no meio da viga. Então, ao descrever o carregamento, podemos notar que apenas temos a reação em RYC como parte do carregamento. E ao integrarmos Q de x, para chegarmos em mz de x, percebemos que teremos três incógnitas. C1 da primeira integração, C2 da segunda integração e RYC, que é a reação em C. Porém, note que temos apenas duas condições de contorno. E aí, desta forma, nós temos uma viga hiperestática. Bom, eu tinha falado para pular um pouco e deixar quieto o carregamento. No caso, o professor já fez o mesmo carregamento na aula 11 de exemplos. Então você pode ver lá. O que eu vou fazer é só mostrar como as funções interagem de modo a formar o nosso carregamento. Então está aqui embaixo a solução que a gente tem lá no gabarito e ela está separada. E o professor também mostra lá na aula 11. E note que desta vez, né, nesse separado no sentido assim, tinha um 6 associado na função que a gente acabou escrevendo, né, lá no gabarito. Mas agora ele está escrito como 4 mais 2. E a gente vai entender um pouco melhor esse 4 mais 2. Note que aqui eu plotei cada função separadamente. Analisemos que a azul e a amarela têm em módulo o mesmo coeficiente angular a partir de L sobre 4. Analisemos também que a verde e a vermelha têm o mesmo coeficiente angular em módulo. Plotemos então por partes. A nossa função em azul é a função que caracteriza a subida do carregamento, aquela primeira subida, assim. E como esperado, ela é uma reta. Quando somamos a função em amarelo, temos que o crescimento a partir de L sobre 4 é interrompido, de tal forma a gerar uma constante P0. E aí, somando a função em verde, como a função em verde tem coeficiente linear negativo, subtraímos os valores que ela geraria a partir de P0. Então seria P0 menos primeiro valor, menos segundo valor, menos terceiro valor. No caso é contínuo, né? Então ele vai tirar tudo, né, por assim dizer. Porém, note que essas três não descrevem nosso carregamento, pois a partir de 3/4 de L, nós teremos só com a verde a continuidade do decrescimento da função, e a gente não quer isso. Então, somamos a função vermelha, onde temos o coeficiente linear positivo, ao contrário da verde, que é negativo. Então, obtemos a partir de 3/4 de L a interrupção do decrescimento, obtendo uma constante zero a partir desse valor de x. Bom, note aqui que eu não expliquei como obter o carregamento. Eu só quis ilustrar de uma outra forma que o professor ilustrou na aula 11. Eu recomendo que você vá lá e veja a aula 11, né, porque faz parte do material também. Eu só estou mostrando isso porque quando eu estudei 406, eu achava um tanto abstrato como as funções de singularidade interagiam. Assim, eu não sei, eu não ficava muito seguro com o que eu estava pensando. Então eu acredito que dessa forma fique menos abstrato a interação entre elas para formar os carregamentos. Eu espero que você tenha entendido. Eu fico por aqui e até mais.